Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Radar. Nosso bate-papo de final de dia. São exatamente 17 horas e 30 minutos, dia 14/11 de 2017. Eu tenho na tela a tela de pré-inscrição para a imersão dos dias 12 e 13 de dezembro no Hotel Wall Street, aqui em São Paulo, na Rua Itapeva. E para os interessados vai ser uma turma pequena, pessoal. Então, quem tiver interessado, manda nome e e-mail, eu quero ser informado. Quando a gente chegar no número de interessados que a gente acredita que forme efetivamente uma turma dentro do quórum estimado, a gente confirma o treinamento e avisa aí vocês. Então, se você tem interesse na imersão presencial, lá no hotel, todo mundo leva um notebook, opera comigo em tempo real, você deixa teu e-mail e o teu nome e manda aí pra gente. Ou se não, manda um e-mail para contato@toptraders.com.br, mandando somente o nome e o e-mail, ok? Então eu fico sentado de frente para a turma, o meu computador, tudo aquilo que eu vejo na minha tela é refletido num telão, né? E o pessoal consegue acompanhar, observar, além de ouvir a minha voz e interagir comigo de forma real. E é isso aí. Pessoal, primeiro, né, a gente está num pregão aqui de forte queda, né? Só para mostrar aqui para vocês no índice futuro, ó, nas últimas duas sessões, dia 10 e dia 13, os estrangeiros operaram na ponta compradora. Então eu vou mostrar um gráfico aqui para falar de uma hipótese que a gente tem nesse momento. Primeiro eu vou mostrar o Dow Jones, né? No Dow Jones tem algo aqui que me chama a atenção. Tem duas hipóteses aqui no Dow. A primeira é ele fazer um ombro cabeça a ombro. Teoricamente ele estaria na formação do segundo ombro. E a outra hipótese é ele simplesmente segurar na média móvel aqui de 21, como ele está parecendo que vai fazer hoje, apesar dele estar caindo 0,20, ele está longe da mínima, e ele segurar na média de 21 e continuar sua trajetória de valorização, sua trajetória ascendente. Hoje, na minha opinião pessoal, assim, eu acredito que tem uns 60% de chance dele segurar na média e continuar subindo, e 40% de chance dele montar a figura de queda e derreter no final de ano. Ok? Aí falando aqui do Ibovespa, eu tinha comentado com vocês na sexta-feira, pegando um gráfico semanal, que eu não descartava, por exemplo, uma hipótese do Ibovespa vir até a média móvel de 21 períodos, né? Então eu peguei como base aqui esse fundo da Quinta-feira Negra, daquele episódio da JBS. Eu tracei aqui até o fundo nos 78 mil pontos e mostrei que existia um ponto ali de clímax, de congruência, digamos assim, entre a média móvel de 21 períodos e a primeira retração de fibra entre o fundo e o topo, aos 71.260 pontos, retração de 61,8. E até comentei no meu informe cenário, que olhando aqui pelo gráfico diário, né, que se hoje o mercado não permanecesse acima de 72.385, que era esse fundo aqui que detonou um pivô de baixa, né, que eu acho que ele atingiria, eu falei no programa Radar também, eu falei que eu achava que ele atingiria a retração de Fibo até com relativa facilidade, como ele fez, ele está sobre ela nesse momento, está 150 pontos abaixo dela, no 71,109, e ele fez esse movimento que era esperado. Hoje a gente tem correção, né, no mercado de petróleo, no mercado de commodities metálicas. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Cobre fecha em porte queda pressionado por China e petróleo, então fechou em queda de 1,65, né, e em Londres, isso em Nova York, né, em Londres 1,97, as mineradoras caíram porque os dados de importação, os dados chineses, né, eles vieram um pouco
abaixo do esperado, né? Então está dizendo ali que a produção industrial do país avançou 6,2, né? Vem em linha, só que veio abaixo de 6,6 no mês anterior. E o petróleo, ele também fechou em queda, né? De cerca de 2% na ICE em Londres e na NYMEX nos Estados Unidos. Mas ele tem uma trajetória baixista e é aquela história, altista, né? É aquela história, né? Quando você tem uma tendência de alta, eu sou sempre contra, eu falo isso quando eu estudo o Ibovespa, quando eu estudo os ativos, em comprar no topo aqui, quando o mercado, o ativo está na máxima. Agora, quando você fala em alguma coisa com desconto, assim, aí já me interessa. Então, pessoal, sendo bem claro, com o Ibovespa a 71 mil pontos, eu acho sim que chegou o momento de comprar. Isso na minha opinião, na minha visão pessoal. O mercado, na retração de FIBO, no semanal está sobre a média, então eu acho que é o momento do mercado, da gente falar em compra aí no mercado, sim, porque tem desconto nesse momento. Ok? Falando do dólar, naturalmente hoje é um dia de aversão ao risco, então o dólar sobe, né? O dólar, ele faz um desenho interessante, ele está buscando a região de 3,317. Aí nesse momento, assim, o dólar, ele começa a me chamar a atenção se eu colocar, por exemplo, um gráfico de 60 minutos. Aí eu começo a ter alguma ideia aqui para a moeda, por quê? Eu posso colocar aqui uma linha de resistência a 3,346,500. Que foi o máximo dessa movimentação que nós vimos outrora. Então eu entendo esse momento da bolsa como oportunidade. Só que é só a minha opinião, a gente não tem certeza de nada. Na minha visão, você tem um mercado em tendência primária e secundária de alta, aí você tem uma correção, eu entendo que bolsa 71 mil pontos é oportunidade. Então, na minha opinião, o mercado vai subir. Mas não temos nunca certeza de absolutamente nada. Então, o dólar, ele começa aqui a chamar minha atenção para desenhar um ombro, cabeça a ombro, né? E o que eu fico bem atento aqui nessa leitura do dólar? Primeiro, essa estrela cadente nos 60 minutos, que ainda não foi anulada, é um sinal importante, veio acompanhado com volume, e um possível rompimento falso desse ponto aqui, do 307,500. Então é algo que me chama a atenção, né? De repente, se eu tenho um sinal de topo que ele não é anulado, no caso da Shooting Star, e aí eu vejo, de repente, aqui uma possibilidade de rompimento falso, acompanhado de um possível ombro, cabeça a ombro, então é algo que aí já começa a me chamar a atenção no dólar, possivelmente para uma venda, mas ainda estou estudando. E o que é interessante, se houver rompimento falso, ou seja, a perda de 3,307,500, a mínima da estrela cadente é 3,306,500. Então você teria um motivo, dois motivos, de repente, para trabalhar na venda do dólar. Ok? E aí, pessoal, no caso do índice futuro, eu coloquei aqui um gráfico semanal, apesar do meu gráfico ser perpétuo, aquele que emenda um vencimento no outro. Eu tenho ali o mercado numa região de topo anterior, né? Eu até comentei que tecnicamente haveria um stop abaixo de 72,165,
porque o mercado perderia o topo anterior. Quem estopou, parabéns. Quem não estopou, eu acho que agora seria interessante esperar um repique, né? E se a gente trabalhar aqui no gráfico diário, ele está sobre essa região, perdeu aqui também o 71,865 que eu tinha comentado. Então, para quem estopou nessa região, excelente. Quem não estopou, eu acho que nesses níveis agora, eu não sei até que ponto vale a pena sair. Enquanto abaixo de 72,805 ele tem aqui uma força vendedora dominante. Essa força vendedora dominante é muito fácil de perceber, não é nada subjetivo. Isso no intraday, né? Porque quando você pega ao final de dia, os estrangeiros operaram na compra, mas não significa também que eles estão sempre certos. O que a gente vê aqui de força, quando eu falo, por exemplo, em força vendedora dominante, eu estou falando disso aqui, ó. Você pega primeiro um alto volume na sessão de hoje, então você pega, por exemplo, aqui as ofertas na ponta compradora 4.529, na ponta vendedora 7.694. Então, quer dizer, você tem muito mais oferta na venda do que na compra. Então, a não ser que isso vá se equilibrando até exista uma inversão, mas aí a tendência é que os vendedores empurrem, que eles pressionem o preço para baixo. Então, se você estopou no 72,165, parabéns. Aí você tem que ficar aguardando uma nova oportunidade de compra. E se você não estopou, de repente valeria mais a pena esperar um repique. Isso na minha visão, né? Eu acho, por exemplo, que o mercado ele tinha um fundo anterior aqui em 71,640. Se o mercado trabalhar acima desse patamar, eu acho que ele atrai compradores e ele repica pelo menos até 72,115. Para quem trabalha mais curto aí, por exemplo, pode ser oportunidade. O mercado tinha desenhado uma cunha delimitada por essas retas aqui em vermelho, mas ele perdeu a base da cunha, então poderia ser sim uma cunha cujo rompimento dessa linha elevasse os preços de forma expressiva, mas ele rateou e perdeu a linha inferior dessa cunha. Então, por exemplo, um ponto não exatamente de compra, mas um ponto assim de repente de stop do pessoal que está vendido. Quando o vendido vai lá abaixando o stop, ele poderia ser sim um rompimento de baixo para cima de 71,640, porque ele configuraria um rompimento falso desse fundo que gerou o repique aqui no meio do pregão, ok? Então, eu particularmente vejo esses níveis como, para quem está líquido, como oportunidade. Para quem está vendido, ponto de realizar lucro. Para quem está comprado, de repente um ponto de ter paciência e esperar o mercado repicar, de repente, para um ponto cuja saída seja mais convidativa, uma saída mais técnica da posição. Ok? Aí, pessoal, falando dos pedidos do pessoal do YouTube, né? O pessoal pediu a MAR 3. Vamos lá falar do papel. Então a MAR 3, ela deu um sinal de aqui, quando a gente falava em queda, por exemplo, nesse ponto, parece até brincadeira, né? Você falar em queda num ativo que vinha de uma tendência de alta tão forte, né? Ela veio do 5, foi a 10. Só que isso daqui era um engolfo, um sinal de queda claro. Você vê que ela vai fazendo topos e fundos descendentes. E eu sempre citei esse gap aqui como alvo, na região de R$7. Muitas vezes o ativo ele vai muito além do objetivo, né? O mercado está pesado naquele momento. O mercado, pessoal, ele é muito emocional, né? Então, o investidor, muitas vezes, ele está com aquele pessimismo, aquele sentimento, ele vai empurrando o mercado para baixo e ela está numa região de suporte, né? Esse candle, ele é mais uma pinça de fundo do que um arame. A pinça, ela é configurada quando as duas mínimas são muito próximas aqui. Mas é aquela velha história, para esse tipo de ativo mais sensível subir, o mercado como um todo tem que subir, né? Então, se de repente voltar o apetite comprador, um mercado francamente de compra, alguma coisa do gênero,
Aí eu acho que ela, como várias ações assim em bloco, podem sim voltar a subir. Ok? Aí o pessoal pediu as ações da Sabesp também, já mais de uma vez. Eu faço sempre 5 ações por programa. Na quinta-feira não tem mais cenário em vídeo, a gente vai entrar no ritmo da imersão do técnica dos dias 22 e 23, mas tem radar normalmente, tá, pessoal? Então, falando aqui de Sabesp, né? Se você olhar um gráfico diário de um prazo mais longo, ela está sobre uma LTA, tem esse boato de privatização, teve aumento de tarifa agora no meu prédio aqui mesmo. Eu fiquei sabendo que teve um aumento, acho que de 7 ou 8%, alguma coisa assim. O que ela está fazendo, pessoal? Um movimento típico de repique. O ativo encontra fundo e ele vem até o fundo imediatamente inferior. Então, talvez acima de R$30 e elevando a média de 21 para cima, trabalhando acima da média, ela chame compradores. E é aquela velha história, se o fluxo como um todo ele tiver comprador, aí a ação tende à apreciação. Ok? Aí o pessoal pediu aqui Contax. Né? Contax é isso aí. Uma ação completamente lateral. Quando eu estudei o papel, inclusive, eu tracei essa LTB. Inclusive, o ativo tem respeitado a LTB. Você vê que é uma liquidez extremamente reduzida. Né? A ação veio, inclusive, curiosamente, na LTB e voltou. Então, salvo alguma coisa extraordinária, a ação foi perdendo volume, ficou esquecida pelo mercado e, de repente, se ela romper essa LTB e tiver um aumento inesperado de volume, alguma coisa desse tipo, ela possa ser interessante para colocar pouco dinheiro, mas é um ativo, como eu comentei, esquecido pelo mercado. Ok? Aí das ações pedidas tem aqui Mil3 e Eternit. Então, falando aqui da Mil3, ou alguns chamam de Meal3, né? Ela é uma ação, sim, com bons fundamentos, como várias. Você paga vários ativos aí de setor elétrico, varejo, com bons fundamentos, mas que estão caindo. O mercado tende a exagerar no movimento de otimismo, ele tende a exagerar também no período de pessimismo. E ela tem um ombro, cabeça a ombro, em desenvolvimento. A neckline estava aqui nos 10. A gente pode dizer que ela atingiu o objetivo, deixou um candle de reversão, que é um martelo. Só que hoje, pessoal, o fluxo é vendedor. Então, você vai pegar um ou outro ativo subindo, o fluxo é de venda hoje, né? A Petrobras tem um efeito psicológico muito grande no mercado, né? Ela é uma estatal, acaba sendo um termômetro, então o mercado como um todo ele cai. Mas ela tem sim um sinal de fundo que é um martelo longe de média, então é uma situação, aquela história, se o mercado como um todo reagir, esse ativo, sendo um ativo líquido, de bons fundamentos, tende a reagir junto com o mercado, né? Então, por exemplo, se eu fosse, por exemplo, o meu gestor ali me chamasse, se eu fosse um trader, ele falasse, Wagner, você tem aqui X, você tem aí o papel da Mel3. Você tem que decidir se você compra, se trabalha comprado, ou se você trabalha short vendido. Eu trabalharia comprado. Ok? E falando aqui de Eternit, Ether 3. É mais uma ação, pessoal, desde que eu estou na bolsa já há muito tempo. Logo que eu entrei, eu ouço falar desse papel, essa história do amianto. É uma ação meio batida, né? Então as pessoas sempre entram na esperança de sair alguma coisa de legislação. É muito difícil, assim, sinceramente. Então é uma ação de baixa liquidez, não negociou nem 1 milhão hoje. Tem uma LTB também, baixo volume, candles pequenos, então... Depende de quem tem a ação, eu acho que não vale a pena nem fazer nada, mas... De repente comprar um ativo desse seria, sei lá, uma das minhas últimas opções se eu tivesse um radar, algum estudo, uma lista de ações ou alguma coisa do gênero, assim. Então não é um ativo
que ele passa longe de, por exemplo, de me interessar. Como tem feriado, eu vou falar da Emiglu, que umas 3 pessoas pediram também. Depois a gente faz os bancos, Vale e Petrobras. Então, falando de Emiglu, Magazine Luiza, a ação hoje ela está contrariando o mercado. Ontem ela deixou um sinal que é uma pinça de fundo. Lembra que eu comentei com vocês, pessoal? Eu comentei, acho que ontem mesmo, ou na sexta-feira. Eu falei, olha, você pega uma Emiglu, raciocinando, pessoal, acertar ou errar na bolsa é muito relativo, mas é aquela história do raciocínio, né? Você pensa comigo, eu sempre comentei que a Emiglu nesse ponto aqui, ela pedia correção. Então ela fez de máximo aqui 86,96. Então jamais compraria ação nesse patamar. Só que você pega agora, por exemplo, está 55,30, né? Então você está falando ali de uma máxima, vamos lá, 87,30. Aí você divide, você está falando num desconto, se você comprar agora, de 37%. Só que se você comprasse aqui, quando eu comentei que, apesar do ativo não estar no meu radar, eu compraria, sempre deixando claro que é a minha opinião pessoal. Qual que é o ponto aqui mesmo? 87,30, né? Você estava falando num desconto, por exemplo, aqui, de 46%. Então, mesmo que você erre a entrada na ação nesse patamar, você está comprando com um desconto de 46%, né? Ou agora ainda está comprando com desconto. Então, quer dizer, a ação, mesmo que ela não suba freneticamente, os vendidos vão realizar lucro, você tem como pegar o repique. Então, comprar papel com desconto, você pode até errar aqui a entrada, mas você está comprando com desconto de 40%, de 50%, de 35%. Então, eu até comentei com vocês, falei, olha, ela atingiu o alvo, de repente vale a pena sim, para quem está de olho na ação, começar a comprar tanto ela quanto os seus pares. Então é uma questão muito de raciocínio. Então o pessoal na bolsa às vezes tem muito aquele hábito, aquela mania de transferir, assim como faz na vida pessoal, a responsabilidade dos investimentos para terceiros, para analista do banco, da corretora, para o professor. Quando o investidor passa a tomar as rédeas da situação, que é o que eu procuro ensinar nos meus treinamentos, ele assumir a responsabilidade, a energia dele ela é direcionada exclusivamente para pensar, para avaliar e para estudar também, para raciocinar, então ele aumenta as chances em N vezes de uma maneira exponencial. Então eu acho que ela dá ali um sinal de pelo menos um bom repique, na minha visão. Falando de Bitcoin, pessoal, falar do Bitcoin e do Bitcoin Cash, eu sempre gosto aqui de colocar o site da CoinMarket.com ou algum outro site, por causa daquela história. Como ele opera 24 horas, então é muito relativo aqui a alto, abaixo, a abertura ou fechamento. Então, vocês percebam aqui que tá 6.605 aqui no site da CoinMarketCap, aqui tá 6.605 no cartezinha, tá igual, só que aqui você vê que muda a cada 24 horas, né? Então, mas enfim, ele tá em 6.605 depois de vir, ele chegou a bater ali 5.925 dólares, lembra que eu comentei que a 6 mil dólares ele me chamava atenção, então acho que foi um bom ponto de compra aqui. Ele tinha deixado aqui uma estrela cadente, aquele negócio do fork, e agora ele volta ali a subir, enfim. E ele deu uma compra ali nos 6 mil dólares, quem comprou já está ganhando aí 10%. Bitcoin Cash, ele veio de uma... hoje caindo 5,10, né? Vamos colocar o Bitcoin Cash aqui. Ele subiu muito, né, nos últimos tempos, aí ele tende sim a corrigir, né? Está extremamente longe de média, saiu aí do final de outubro de 300, foi para 1.450, então ele tende ou ficar um período de lado para a média subir, ou ele tende a fazer uma correção mais aguda para encontrar a média, o mesmo raciocínio que a gente teve ali no caso do Bitcoin.
Ok? Então, falando aí dos bancos, né? BBS3, logo no início dessa queda aqui em BBS3, quando estava R$ 38,00, eu comentei que na minha visão pessoal, o alvo da correção parecia uma loucura naquele momento, vocês podem ver ali no Visão Técnica, no próprio histórico nosso aí no YouTube, que eu poderia parecer exagerado, mas eu acreditava que o Banco do Brasil viesse próximo de R$ 30,00. Por quê? Tinha esse fundo, né? R$ 30,34 e tem um gap aqui, né? Logo acima de R$ 30,00, 30,19. Eu não digo que ele vai vir milimetricamente aqui, ele pode vir um pouco abaixo ou fazer um fundo logo acima, mas era um ponto que eu considerava muito provável aí para vocês que acompanham o meu trabalho. Porém, se a gente for fazer um estudo aqui com Fibonacci, né, você vê que ele subiu em linha reta de 25 até 38. Então, se eu traçar a Fibonacci aqui, eu nem vou traçar aquele Fibonacci milimétrico que nem eu costumo fazer, mas para ter uma noção, você vê que ele está na retração bem perto da retração de 38,2, que está justamente ali nos R$ 30,00. Então, você tem uma ação em tendência de baixa, você compra quando? Quando ela está lá na máxima, pô, comprar a 38 é complicado. Se você comprou a 38 e ela está 30, você está perdendo, pessoal, 21%. Agora, comprar a 30, mesmo que você não acerte no primeiro momento a compra, você está comprando com um baita de um desconto. Então, qual que é a teoria que todo mundo fala que é o mundo ideal de quando a gente está no mercado de alta? Pô, eu espero uma correção de preços para eu entrar, né? Então, a correção de preços está aí. Então, agora é o momento que muitos investidores esperaram, talvez, de entrar numa compra aí numa região de, talvez, de repente isso daqui é um ombro, cabeça, ombro invertido, quem sabe, né? Aí falando de YouTube, na YouTube tem um ombro, cabeça, ombro em desenvolvimento. Tá aqui desenvolvendo, tem uma região de fundo aqui perto de 41 muito forte, tá fechando justamente nela. E a gente percebe aqui também que tem um topo anterior muito forte nessa região, né? Exatamente em 41. Então é uma região que pode oferecer suporte. Agora, se houver perda, aí ela pode muitas vezes estopar os comprados mais recentes, né? E ter um movimento vendedor um pouco mais forte. Então, digamos que YouTube está no fio da navalha, né? Tá realmente no fio da navalha. Se ela perde essa região, é claro que ela pode falsear e depois voltar, mas no primeiro momento ela pode assustar, mas ela pode sim fazer um fundo nessa região, porque ela, afinal de contas, ela está sobre uma região de suporte. Ok? E aí, falando de Bradesco. Bradesco, a gente tinha traçado o Fibonacci já, também tem um ombro, cabeça, ombro. Está desenhado aí para vocês já há algum tempo. E ela pode tocar ali a região de R$ 31,92, R$ 32,00, que é um topo anterior. Da mesma forma que a gente mostrou nos 41 no Itaú. Aí tem retração de FIBO, ela está perdendo a de 61,8, ela teria 31,54, retração de 50%. Ok? Então são pontos, existe uma força vendedora maior, mas são pontos que, se entrar compra nessa região, ela justificaria fazer um fundo aí, porque ela estaria numa região de topo anterior, numa região teoricamente de forte suporte. Ok? E, por fim, falando de Vale 3 e Petro 4, que saiu o balanço, né? A Vale, eu apontava para vocês há algum tempo uma cunha de alta, que na verdade é um padrão que favorece mais a venda. Ela não se manteve acima de R$ 32,91, R$ 33,00 que eu tinha mostrado aqui. Perdeu a base da cunha, veio para essa região de suporte aqui, em torno de 32. Chegou a fazer a mínima do dia a 31,94. Então é um movimento previsível.
Agora ela tem suporte aqui, né? 31,84, R$32, depois 31,71 e depois tem na boca do gap. Então, se a venda persistir, ela tem essas 3 regiões de suporte para testar. Enquanto ela estiver abaixo da linha inferior da cunha, a venda tem mais força. Então era um desenho que a gente já tinha há algum tempo. Agora, acima de R$33, ela tende sim a vir buscar a linha superior desse padrão. Mas nós temos uma cunha de baixa acionada nesse momento, apesar da gente estar numa fase aí de movimentos falsos muito fortes e coisas do tipo. Ok? E aí, por fim, Petro 4. Há muito tempo que nós não tínhamos um... Eu não lembro de ter visto, com exceção da Quinta-feira Negra, né? Eu acho que nem na Quinta-feira, né? Na Quinta-feira Negra sim, porque ela já abriu em gap. Mas pouquíssimas vezes, né? A gente viu aqui em novembro também, acho que em época de balanço também. A Petro 4 numa queda tão forte, né? Poucas foram as vezes, só que em novembro de 2016, depois da Quinta-feira Negra, saiu o balanço, né, pessoal? E eu comentava com vocês, eu falava, olha, ela tem essa barra aqui, é uma Marubozu. Se ela perder a média, pessoal, cai fora do ativo. Ela vai ter algumas barreiras aqui, mas seria um ponto de saída. Então, onde é que estava o stop nela? 16,50. Ela perdeu, está 15,41. Ela tinha gap para fechar aqui, fechou. Gap para fechar aqui, fechou. Eu, particularmente, a minha visão pessoal é que nesses níveis não está no meu radar, mas eu compraria. Ela fechou 2 gaps, ela fez uma bela correção. Né? Lembra que eu falei que hoje ela trabalharia com mais de 1 bi de volume? Tá aí, ó. Então, se você está falando em 15,41, se você pegar a máxima do movimento, deu 17,44, você está falando em desconto de 12%. Aí começa a ficar interessante, né? A gente pode dizer que ela replicou esse Marubozu, que é muito comum replicar em regiões de topo, fechou os 2 gaps, não tem nada no balanço que justifique uma queda tão forte, a não ser especulação, o robô realizando prejuízo e o pessoal batendo mesmo, exagerando para moer o papel. Então eu acho que, de repente, comprar aqui em cima eu jamais compraria, como eu falei para vocês. Onde é que estava o stop? 16,50, tem que ficar atento. Mas nesses níveis, ou um pouco abaixo disso, eu acho que o ativo começa a ficar interessante para uma entrada na ponta compradora. Então, pessoal, é isso aí. Na quinta-feira eu volto com o radar, não tem cenário. Aí um bom feriado a todos. Espero que os estudos sejam úteis para o vosso aprendizado e operações. Um forte abraço e até quinta, se Deus quiser. Um abraço, pessoal.